Olá, web espectadores da nossa Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, das nossas redes sociais. Estamos aqui em mais um encontro no projeto ACL-CL em Casa. Hoje recebemos o confrade Márcio Verdolin Hudson. Ele é advogado formado pela Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette e nessa mesma cidade foi cronista e radialista pela Rádio Carijós. Aprovado em concurso público, foi admitido no Banco do Brasil e exerceu suas funções bancárias nas cidades de Araçuaí, Conselheiro Lafayette, Itabirito, Brasília e Belo Horizonte, onde aposentou-se. Atualmente, dedica-se exclusivamente à família e à literatura. É membro fundador da CLCL, onde ocupa a cadeira número 12, dedicada ao romancista Bernardo Guimarães. Como é que está, meu confrade Márcio Hudson? Prazer tê-lo aqui. Web espectadores, uma boa tarde, quase boa noite. Moisés, caríssimo presidente da academia, boa tarde. Tudo bem aqui? Márcio Hudson é residente em Belo Horizonte, está aí na sua casa, se protegendo, né, desse momento atípico que estamos vivendo. E através das redes da internet, das redes sociais, estamos encontrando para poder falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua carreira e também contar as histórias da nossa CLCL, entidade que ele ajudou a construir e até hoje é membro efetivo e honra muito toda a nossa pleiade de intelectuais. Márcio, começando esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse a história da fundação da academia, onde você participou ativamente aí em Belo Horizonte, junto com outros lafaietenses. Conta para nós como é que foi esse momento lá nos idos de 93. Ao ensejo do lançamento da primeira, da Dona Avelina, da primeira antologia de nossa cidade, pela Dona Avelina, Avelina Queiluz, ela gosta de ser chamada, né? Avelina Noronha. Pouco tempo depois disso, já tendo ali naquele empreendimento o nome de várias pessoas de Lafayette com talento literário, fui procurado em Belo Horizonte, juntamente com o Carlo Menezes, que é lafaietense, residente também em Belo Horizonte, e repórter e apresentador de televisão, e propondo a fundação de uma academia de letras em Conselheiro Lafayette. Conhecedor da nossa imensa estima pela cidade natal. E já marcou uma reunião lá para os primeiros preparativos. Libânio residia em Lafayette e em Belo Horizonte, onde trabalhava em um sindicato patronal. Então, mas a família ficava em Conselheiro Lafayette. Então, fizemos uma reunião preliminar aqui, já com a presença de alguns moradores da cidade de Conselheiro Lafayette, lafaietenses de nascimento, lafaietenses por adoção, todos muito afinados com a nossa cidade. E aqui fizemos uma reunião, telefonamos para várias pessoas e estabelecemos as primeiras medidas para a fundação da academia. E essa fundação ocorreu na cidade natal nossa, Conselheiro Lafayette, no Teatro Placidina de Queiroz, que na época ficava situado junto à Câmara, ao prédio da Câmara Municipal. E ali, com uma grande presença de pessoas da cidade, o teatro lotado e pessoas vindas de outra cidade, foi fundada a academia na cidade de Conselheiro Lafayette,
que é a nossa ACLCL, a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. E essa foi a fundação pelo inesquecível e grande Alberto Libânio Rodrigues. A esposa dele ajudou muito na criação. Ela hoje tem a antologia, né, promovida por ela e com apoio da academia, a Cleonice Libânio. E assim foi fundada a academia, inicialmente com 100 pessoas, porque para iniciar com menos pessoas ficaria praticamente inviável. E depois foi sendo feita uma adaptação que culminou no mandato do presidente Douglas, reduzindo o quadro, e foi sendo reduzido aos poucos, com as baixas que iam ocorrendo, para 40 membros, entre os quais aqueles da fundação são considerados membros fundadores. Essa é a história da fundação da academia, e aqui a minha grande homenagem ao grande Alberto Libânio Rodrigues, um grande conhecedor da língua portuguesa, um grande poeta, um grande escritor e uma pessoa muito dinâmica. É isso. Uma merecida homenagem, né, Márcio, ao nosso fundador, professor Libânio, um grande intelectual, uma pessoa que será difícil ser esquecida e não poderá ser esquecida nem tão cedo, nem tão distante. Não é mesmo? Correto, exatamente. Márcio, você também participou da fundação de uma outra instituição muito importante, que foi a ULA, né? Sim, mas, na verdade, eu não participei da fundação. Quando a ULA foi criada, eu residia em Brasília. Passei 8 anos no Banco do Brasil, em Brasília, na diretoria, e vindo para Belo Horizonte, fui imediatamente convidado pela senhora Maria de Lourdes, que era a fundadora e presidente, e pelo Hélder José, para fazer parte da ULA. Eu aceitei com muita alegria, com muito prazer, porque é uma entidade que representa os lafaietenses que residem fora da cidade, principalmente em Belo Horizonte, mas também os residentes na cidade. Então, não fui dos primeiros na ULA, mas aderi completamente e ali procurei atuar o máximo possível em prol de fazer promoções, trazendo lafaietenses para participar dessas promoções. Eu lembro de coquetel em vários lugares que vinham lafaietenses, celebração de missa no aniversário da cidade, que superlotava as igrejas. Nós tínhamos também tanto a senhora Maria de Lourdes como todos os dois saudosos, o Hélder José, muito dinâmicos também e apaixonados pela cidade de Conselheiro Lafayette, da qual são naturais. Nos últimos anos, a missa do Lafaietense Ausente, realizada na Igreja da Boa Viagem, em Belo Horizonte, tem a sua participação efetiva, né? Sim, aí a ULA já não estava mais em atividade, foi a senhora Maria de Lourdes ficou viúva, já estava com certa idade, e a coisa foi se desvanecendo. Então, juntamente com Hélder José e seu auxílio também, Moisés, nós chegamos a realizar missa com sua participação. Então, organizamos durante alguns anos, a missa de aniversário da cidade de Conselheiro Lafayette em Belo Horizonte, com a participação de lafaietenses
residentes na cidade natal e residentes em Belo Horizonte e outras cidades. Isso é muito importante, né? Manter esses vínculos com a cidade, né? E a gente sabe, mesmo você residente na capital do estado, você nutre por Conselheiro Lafayette um apreço e um carinho muito grande, né? Sim, sim. Na verdade, é uma verdadeira paixão pela cidade. Quando eu fui nomeado para o Banco do Brasil, ao sair de Lafayette, eu pensei, estou saindo da melhor cidade do mundo. E realmente foi meu sentimento. É muito importante, né? Quando a pessoa gosta do lugar, né? E você mantém essa ligação com a cidade. Uma coisa interessante também da sua biografia é a sua participação na Rádio Carijós como cronista, né? E também como radialista. Sim, eu era presidente de um grêmio estudantil no Colégio Monsenhor Horta, o antigo Colégio Monsenhor Horta, onde hoje é o Narciso de Queiroz. E resolvemos fazer um programa estudantil de rádio. Convidei o Carlos Eduardo Soares de Souza, que é atual presidente do Atlanta, professor Carlos Eduardo, na época estudante, e junto a ele nós produzimos esse programa, conseguimos patrocinadores para o horário, e em pouco tempo de apresentação desse programa, que teve uma audiência enorme, interessou a cidade toda, estudantes ou não, a própria rádio nos convidou para sermos radialistas, funcionários da Rádio Carijós, trabalhando para a Rádio Carijós profissionalmente como radialistas. Na época, eram proprietários da rádio, diretores, os deputados Nogueira de Rezende e Agostinho Campos Neto, que trouxe para a cidade o primeiro colégio gratuito. Era deputado estadual, o Napoleão Reis. E era ainda gerente da rádio, Olimar Flores, pessoa muito competente, já tinha experiência com a rádio em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E também a parte técnica do som. E como um subgerente, o Alfredo Ganimi, pessoa também da melhor qualidade. Foi talvez uma das melhores épocas de minha vida, a época em que eu residi na minha cidade natal. E essa época de Conselheiro Lafayette na Rádio Carijós, apesar do salário não ser uma coisa igual a das grandes rádios das capitais, então era pequena, mas dava para a gente resolver os problemas da gente, né? Fazer a cervejinha, frequentar clubes. Mas o dinheiro era curto, mas a alegria era muito grande. E foi também um dos melhores lugares onde eu trabalhei. Márcio, hoje você tem dedicado boa parte do seu tempo, aliás, você divide, né, sua dedicação entre a família e entre a literatura. Você Correto. lançou um livro, um romance, chamado Vereda, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele agora, para os nossos web espectadores. Sim, ele está aqui. Sim, este mesmo. Eu comecei a escrever este romance em 1999 e terminei uns 2 anos depois. Ou iniciei em 98. Eu sei que foram 2 anos de publicação, mas eu creio que em 99 já estava pronto. Fiz algumas revisões. A senhora professora Avelina Noronha fez para mim uma revisão inicial também. E depois, um amigo que foi colega do Banco do Brasil, em Brasília, e era o editor de uma revista do Banco do Brasil na época,
Valdemar de Oliva Brandão, não é lafaetense, é Montes Clarense. Ele também fez uma revisão no livro e eu fiz a revisão final. E é um livro que trata em ambiente natural, na natureza. Uma pessoa sai caminhando de um hotel, numa cidade onde estava hospedado, e onde o pai dele fizeram uma obra. E para dar uma caminhada, ele chegou onde saía uma estrada e resolveu entrar nessa estrada. E aí começa as aventuras e desventuras dele com o pessoal que residia em torno dessa estrada circular, não muito grande, construída pelo pai dele, onde havia também um lugarejo, um comércio. E aí transcorre a história deste livro, que vem fazendo um sucesso enorme. As pessoas que o leem geralmente se manifestam, fazem questão de manifestar-me por vários meios, internet, telefone, e-mail, Facebook, enfim, todos os meios possíveis, WhatsApp, o agrado, como se manifestaram sobre como gostaram do livro. Muitos. Então, eu fico muito satisfeito, porque o objetivo do escritor é ser lido e agradar. Não é a questão econômica ou financeira, porque escrever livros na época atual em nosso país, só mesmo aqueles que já têm um nome internacional muito forte. Mas eu acredito que meu livro vai alcançar sim, uma repercussão, vou dizer assim, nacional e talvez mundial. Já tem 2 traduções sendo preparadas, uma italiana e outra em espanhol, para ser lançada nos países que falam essas línguas. E eu fico muito satisfeito por o livro agradar tanto. Então, sobre esse livro, eu creio que eu digo isso. A desenhista gráfica do livro, ela fez questão, sem me conhecer pessoalmente, eu não a conheço até hoje pessoalmente. Ela trabalha para a editora, como freelancer. Ela fez questão de escrever a orelha do livro, porque gostou demais. Ela disse que não costuma ler os livros em que ela funciona como designer gráfico. Mas este livro, ela deu uma olhada, resolveu a ler, e a orelha, quem ver, vai ver que ela elogia demais. Sim, pois era isso. Então. Essa designer é a Adriana Esteves, né? Que realizou Sim. já grandes obras, já trabalhou em grandes livros de escritores mineiros, paulistas, cariocas. Ela é muito reconhecida, né? Muito estimada nesse mercado editorial. E você teve foi muito positivo no seu livro ter o trabalho dela também, apesar de que a obra já por si só, o texto é fantástico e como de fato é muito elogiado, né, por todos. Aliás, ele pode ser encontrado na livraria Ouvidor, na Savassi, na leitura do Shopping Pátio, já esgotou no Shopping BH, na leitura do Shopping BH. Vou providenciar para que o meu agente literário entregue para eles mais uma encomenda. E quem desejar pode se dirigir a mim no e-mail marciovh@hotmail.com.
e fazer a encomenda, como pode também se dirigir ao meu ao Marcelo Rodrigues Pereira, que é o meu agente literário, aliás, Marcelo Pereira Rodrigues, que é meu agente literário e editor da revista Conhece-te. Eu escrevo nessa revista contos e poesias. É uma revista também que quem desejar assinar é só manifestar que a gente providencia. Vou deixar esses contatos na descrição do vídeo, porque aí fica mais fácil também para a pessoa chegar depois e ter o acesso, né? Ah, sim, perfeitamente, por favor. E você também está com outro projeto em andamento, né, Márcio? Você poderia dizer um pouquinho? Você está escrevendo um outro livro, né? Você havia me dito Sim, sobre isso? comecei um outro livro, ainda estou no início. Geralmente eu escrevo baseado no que os escritores americanos, aqui eu não sei o nome, geralmente aqui no Brasil também é usado esse nome, baseado no storyline, linha histórica, geralmente com 2 ou 3 linhas de caderno manuscrita. A partir daí eu começo a escrever. E aí é que eu vou fazendo a criação. É claro, já inicio com muitas coisas pensadas. E a storyline deste livro, Vereda, é uma pessoa sai para caminhar, entra numa estrada e não consegue sair. E agora o livro que eu comecei a escrever, uma pessoa pilotando um pequeno avião, só essa pessoa no avião, tem uma pane, consegue achar uma clareira na selva, onde ele estava sobrevoando, consegue descer nessa clareira com muitos danos para o pequeno avião, mas ele incólume e sai caminhando por ali, chega às margens de um rio, depois de uma caminhada muito difícil, onde eu vou narrando as coisas, mas também com coisas muito belas na selva. E eu já cheguei neste rio, na margem deste rio. E, no momento, ele está deitado numa pequena praia natural do livro, na areia, curtindo o cansaço. Já topou com cobra, com sucuri, já escutou urros de onça, viu macacos, etc. Então, ele está muito cansado ali, todo arranhado pela caminhada no meio da mata, e se deitou na areia, e daí eu vou prosseguir. Aí eu não conto mais o que eu já bolei, vamos O dizer livro assim. está passando pelo Brasil? É região do Brasil? Região do Brasil. A minha ideia é selva amazônica ou o Pantanal do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul também. Já é mais uma grande obra aí que você está preparando para nós, né, Márcio? Olha, eu espero. Incansável. Até agora eu estou gostando do que eu li, do que eu escrevi e li, né? Muito pouco ainda, mas como leitor está me agradando muito. Leitura, eu estou conseguindo fazer uma leitura fluente. E diferente do Vereda, que eu primeiro escrevi de qualquer jeito para não esquecer nada, sem consultar dicionário nem nada. Depois é que eu fiz uma revisão, fui consultando dicionários, gramáticas. E agora eu cheguei à conclusão que é preferível já ir escrevendo de uma vez, já criando as frases de uma maneira mais definitiva, gramaticamente correta. Enfim, já ir deixando pronto cada parágrafo do livro, à medida que eu vou escrevendo. Cheguei à conclusão que é melhor assim, menos trabalhoso
e acho que vai agradar. Economiza um pouco o trabalho, né, Márcio? De ir e voltar, né? É até uma dica Exatamente. importante que você está dando aí para quem está interessado em entrar nesse meio, né, de escrita. Sim, sim, aconselho isso. Já ir fazendo uma construção praticamente definitiva. É claro que depois a gente ainda dá mais umas pinceladas. O livro nunca termina, né? Você abandona, né, digamos assim. Abandona. Se eu for pegar qualquer livro ou qualquer coisa que eu já escrevi, eu acho que eu teria sempre alguma coisa para mexer. Mas depois que a gente escreve e publica, ele deixa de pertencer a gente, né, o texto, a inteligência do livro, e passa a pertencer ao leitor, que cada um vai tirando suas conclusões, nem sempre conclusões iguais uns dos outros, e isso aí enriquece muito a leitura, porque cada livro que a pessoa lê tem muito da própria pessoa que lê. Ela vai acrescentando coisas próprias naquela leitura, na interpretação. Voltando. Márcio, agora chegando já ao fim desse nosso encontro aqui no ACL-CL em Casa, eu queria deixar aqui disponível para você poder dizer alguma questão que nós não abordamos ainda, para você poder dizer aqui aos nossos web espectadores, deixar sua mensagem. Sim, eu quero dizer primeiro sobre a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, a qual também eu tenho um verdadeiro amor, né? Participei da criação, estou lá até hoje, e a felicidade da academia pelos presidentes que teve, desde o fundador, o Alberto Libânio, Carlos Reinaldo, Alex Milagre, Douglas Carvalho, né? E agora o Moisés. Tem sido muito feliz a academia, está atuando bastante, e isso deixa a gente muito feliz. Bom, a respeito da literatura, eu vou fazer dar umas pequenas dicas do que eu fiz. Cada pessoa tem sua metodologia própria. Eu nunca li um livro, como escrever livro, como eu sou totalmente autônomo na minha maneira de escrever. E técnica, que eu não sei se eu criei ou se outras pessoas também já praticam essas técnicas. Primeiro, frases curtas. Segundo, procurar reduzir a quantidade de orações que não sejam coordenativas ou orações subjuntivas. Outra, no livro Vereda, eu dei o nome aos personagens da casa onde o personagem principal costumava dormir naquela estrada e fazer suas refeições. Quanto aos outros personagens, tão importantes quanto esses, eu não dei nome. Eu citava, um era a professora, o outro era o reitor aposentado que foi morar nesse lugar, o dono do engenho, a linda senhora do engenho, a linda professora, e assim por diante. Eu acho que com isso eu facilito muito a leitura, porque o leitor não precisa ficar rememorando. Quando eu faço referência a um dos personagens, o leitor pensa, mas deixa eu voltar lá atrás para ver que personagem é esse. Então, eu acho que facilita a leitura dessa maneira. E eu acho que isso deu certo, isso tudo. Mas é uma maneira de escrever própria minha. E é uma dica que eu dou.
Perfeito, Márcio. Muito bem. Sim, eu fico muito grato de participar, agradeço imensamente. Eu quero frisar aqui que a academia também tem como membro a minha querida irmã Vanessa. Os irmãos que eu tenho atualmente vivos são a Vanessa e o José Renato. Mas todos nós, os irmãos, herdamos de nosso pai, e isso, para as pessoas que o conheceram, é notório em Lafayette, herdamos um sentimento e um comportamento de honestidade fora do comum. Pessoas da academia conheceram meu pai, sabe disso. E todos nós seguimos esses preceitos, que foi a melhor coisa que herdamos de nossos pais. Porque de bens herdamos, houve algumas coisas, herdamos algumas coisas, mas bens materiais e que não eram tão valiosos. Mas este bem moral e ético está impregnado em todos nós, em mim, na minha irmã querida e muito admirada Vanessa. Nós chamamos em família Vanessa, a pronúncia americana e inglesa, e o José Renato. E todos aqueles que já estão junto de Deus também seguiram essa mesma trilha, esse mesmo comportamento. A confreira Vanessa Verdolin já participou desse projeto também, apresentou na sessão, né, do ACL em Casa, e discorreu muito bem sobre a história da família, sobre os empreendimentos do seu pai, né? Sim, eu assisti o vídeo. Foi um encontro muito enriquecedor também, como está sendo esse agora. Foi muito importante. Muito obrigado. É sempre um prazer. Marcelo, eu agradeço muito, viu, as suas palavras em relação a essa presidência e aos nossos presidentes eméritos, né? Eu renovo o apreço que nós temos por você, pela história, por todas as colaborações que você já difundiu e já prestou à nossa academia. É muito enriquecedor, né, estar em conversa contigo, encontrá-lo. Então, eu aqui agradeço o aceite, você ter encontrado uma agenda aí, um horário nas suas obrigações, nas suas tarefas, para poder proporcionar esse encontro, participar desse encontro aqui conosco, né? Do projeto ACL em Casa. Agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Fico muito desvanecido com suas palavras e quero também despedir dos prezados web espectadores, desejando a todos a melhor das coisas possíveis. Muito obrigado. É sempre um prazer participar das coisas e dos eventos da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. Muito obrigado. Então, esse foi mais um encontro do projeto ACL em Casa. Na edição de hoje, nós conversamos com o acadêmico Márcio Vertolin Hudson, que é membro da nossa academia, membro efetivo, fundador da nossa entidade. É um grande romancista, assim como seu patrono também. Ele tem trilhado esse caminho do Bernardo Guimarães e produziu um romance maravilhoso chamado Vereda, à luz de seu patrono de cadeira, né? Então, ele também tem produzido literatura, e não é de hoje, né, que o Márcio é reconhecido através da sua produção literária também e também profissionalmente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui nessa sessão do projeto ACL em Casa, onde nós estamos trazendo para a rede, pela internet, a presença dos nossos acadêmicos. É um momento de apresentá-los a toda a comunidade, de promover uma conversa informal, uma questão
até particular que a gente consegue tratar aqui, e assim trazer um pouco de cultura, de conhecimento para os nossos web espectadores. É esse o nosso intento no momento. Fica aqui o meu abraço, muito agradecido pela companhia de todos até o momento, e continue seguindo as nossas redes para terem acesso a novas entrevistas, a novos encontros. Um abraço a todos.